Olá, meus irmãos. Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós vamos ver sobre a confissão de Pedro, sobre a grande confissão, que está lá no capítulo 8, versículos 27 ao 30. Lá está escrito assim: Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Meus irmãos, então essa aqui é uma passagem monumental que está nos 3 evangelhos sinóticos, que exemplifica o porquê que os evangelhos foram escritos, como João escreveu lá no seu evangelho também, no Evangelho segundo João, de que se tudo aqui foi escrito para que saibamos que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. E aqui começa na verdade, relatando as trevas em que as pessoas estão, a cegueira que as pessoas estão, que eles reconhecem que Jesus não é uma pessoa qualquer, por tudo que ele fez, por tudo que ele ensinou e pregou, eles reconhecem que Jesus Cristo não pode ser uma pessoa qualquer, mas não atribui a Jesus o título de Senhor, de Adonai, de Deus, de Messias, o Cristo. Eles falam que é João Batista, por isso que ele opera sinais milagrosos, ele voltou dos mortos, ou Elias que tinha que voltar antes da vinda do Messias, ou qualquer um dos profetas. Eles não aceitam que o Messias que eles esperavam, que o Cristo que eles esperavam, que ia ser aquele pessoa vitoriosa, guerreira, que libertaria Israel e deixaria Israel como a nação sobre todas as nações, que Jesus era aquela pessoa. Eles esperavam um Cristo diferente do que Deus intentou. Mas ele continua falando aqui, Jesus Cristo perguntando: Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde que tu és o Cristo. Eu quero ir lá para o relato de Mateus 16 agora, onde lá Jesus responde isso. Mateus 16, 17, depois que Pedro fala que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus responde: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Então Jesus Cristo aqui ele fala que os olhos que foram abertos dos discípulos não é porque eles tinham um entendimento melhor do que os principais daquela época, dos mais entendidos, que eles viram alguma coisa pelo seu intelecto meramente humano, mas porque esse conhecimento foi dado a eles diretamente por Deus. Então, para que saibamos que Jesus é o Cristo, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Só quando recebemos do Espírito de Deus, quando ele se revela a nós, que podemos reconhecer quem Jesus Cristo de fato é. Como os discípulos aqui reconheceram, eu quero ler alguns textos para vocês que falam sobre isso. O principal deles é Mateus 11, 25 a 27. Lá está escrito assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então essas coisas foram ocultas das pessoas, dos sábios instruídos deste mundo, mas foi revelado aos pequeninos. É somente por Deus, é só para quem Deus quer se revelar que ele se revela. É um conhecimento, então, colocado diretamente em nós, não pelas coisas criadas, não pela nossa capacidade intelectual, mas Deus diretamente falando ao nosso coração, à nossa mente, quem Ele é e se revelando, como o salmista fala, que desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Então, Deus precisa desvendar os nossos olhos, se revelar para nós. João 12 também, 44 a 46 fala: Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem crê nele não permanece nas trevas. Nós só conseguimos enxergar essa luz depois que Deus se revela para nós, que nos dá do seu Espírito. 2 Coríntios 4, 6 também fala que porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós conhecemos a glória, o peso de Deus na face de Cristo. Nós reconhecemos que Jesus é o Cristo e graças a Deus por isso. Não depende de nós, não depende do nosso intelecto, da nossa capacidade, mas é Deus se revelando diretamente a nós. E por fim, eu quero acabar refletindo com vocês um pouco sobre essa resposta de Jesus Cristo aqui a Pedro. Ele falou que bem-aventurado és. Por quê? Porque Deus se revelou a ti. Não foi tua carne e teu sangue, mas Deus se revelou a ti. Da mesma forma que Deus proferiu essa bem-aventurança aqui para Pedro, trocou o nome dele para Pedro, nós também podemos receber dessa bem-aventurança, reconhecer isso, que Deus foi gracioso conosco, porque Ele abriu os nossos olhos. Nós não precisamos de mais nada, não tem mais nada que possa superar a isso. Esse conhecimento aqui é o conhecimento que está acima de todas as coisas, mais agradável do que qualquer conhecimento humano. Isso demonstra que o amor de Deus por nós, a sua graça salvífica, nos dá confiança de que nós somos filhos de Deus, porque Ele abriu os nossos olhos, se revelou. Por isso nós somos muito alegres, bem-aventurados, porque Deus se revelou para nós. Então que possamos refletir nisso, regozijar nisso, por mais que estejamos em aflições, possamos refletir nisso, que Deus já se revelou a nós. Jesus, nós já reconhecemos como nosso Senhor, como Cristo, como Redentor, como Salvador, aquele que está segurando a nossa alma e não nos largará jamais. Nada nos separará do amor de Cristo. Então não importa as nossas aflições, nós somos bem-aventurados, porque nós sabemos, temos conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém?